Olá, amigos da Velocidade, sejam muito bem-vindos a mais um Velocidade Alternativa, o seu resumo semanal do esporte a motor. Neste domingo, tivemos o Grande Prêmio da Cidade do México, Autódromo Hermanos Rodrigues, vitória de Carlos Sainz com Lando Norris na segunda colocação e Charles Leclerc em terceiro. Faltam 4 etapas para terminar a temporada de 2024 da Fórmula 1 e ainda não temos nenhuma chance de saber quem será o campeão dessa temporada. Antes de falar sobre essa corrida, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui da Alternativa Esportes. Por apenas R$ 2,99 por mês, ou o equivalente aí na sua moeda local, você ajuda o trabalho da Alternativa a continuar e, claro, tem uma infinidade de vantagens. Para começo de conversa, leitura e resposta prioritária de comentários, você ganha um selinho para indicar há quanto tempo está colaborando com o canal, emojis exclusivos e a maior vantagem de todas: membro da Alternativa chega na frente. Esse vídeo aqui do Velocidade Alternativa chegou primeiro só para quem é membro, então não perca mais tempo. Abra já a sua asa DRS, saia na frente de todo mundo e venha fazer parte dessa família. Clica aí no Seja Membro e confira com as soluções de pagamento disponíveis no seu território. Agora sim, vamos falar deste final de semana e eu começo com notícias que não deu tempo de falar na semana passada, tamanha quantidade de informação que a gente tinha. Uma das pautas que caíram do último Velocidade Alternativa foi a parceria técnica da Toyota com a Haas. Ela já estreou no Grande Prêmio dos Estados Unidos, lá em Austin, e é um movimento interessante. Ainda não é um retorno da Toyota à Fórmula 1. A montadora japonesa deixou a categoria principal em 2009 com o carro de 2010 pronto. Eu sinto muitas saudades da Toyota, mas é um movimento muito interessante. Pelo menos por enquanto é uma parceria técnica. A Toyota está presente em vários ramos do automobilismo, no Endurance, por exemplo, ela é muito forte, e ela está vendo as suas concorrentes se movimentarem. A GM Cadillac vem aí no próximo regulamento. A Ford está voltando, estampando o motor da Red Bull a partir de 2026. E a Honda, que nunca saiu, é bem verdade, ela vai ser a patrocinadora, fornecedora de motores na Aston Martin em 2026. Então a Toyota, que também é japonesa, né, rival da Honda, está ali observando esses movimentos. Pelo menos por enquanto é só uma parceria técnica, uma troca de informações entre as categorias que a Toyota está presente com a Haas, mas eu fico esperançoso para, quem sabe, nos próximos anos a montadora japonesa volte a fornecer motores para a Fórmula 1. Ela tem um túnel de vento lá em Colônia, na Alemanha, então vale a pena ficar ligado. E eu também queria lembrar que Rafael Câmara, brasileiríssimo, de Recife, estará na Fórmula 3 em 2025. Ele que foi campeão da FRECA, Fórmula Regional Europeia, em 2024, correndo pela Prema. Em 2025 estará na Trident, equipe que em 2023 recebeu o Gabriel Bortoleto na mesma Fórmula 3. Ele saiu de lá campeão no seu ano de estreia e depois, mais uma vez, provavelmente será campeão em 2024 na Fórmula 2. Então, vale a pena apostar nesse garoto, Rafael Câmara, nossa esperança, né, de mais um brasileiro nas categorias de base e agora, quem sabe, subindo para a Fórmula 1 muito em breve. E vamos falar do final de semana no México, a capital do México, que tem a altitude maior em relação ao nível do mar. É o circuito construído a mais de 2.200 metros acima do nível do mar. Por isso mesmo, ele esforça muito os motores, é uma pista rápida, grama mais macia disponível nesse final de semana e tivemos uma chuva de novatos, né? Por conta das sprint races aí no final da temporada, o México é o cenário ideal para colocar esses jovens pilotos para cumprir a regra, e nós tivemos 5 no treino livre 1, né? O Oliver Bearman, que será piloto da Haas em 2025, mas ele ainda é piloto de testes, reserva da Ferrari em 2024. Robert Schwartzman pilotou a Sauber Audi. O Kimi Antonelli, pela Mercedes, mais uma vez teve essa chance, dessa vez no carro do Hamilton. O nosso Felipe Drugovich testou a Aston Martin pela primeira vez nessa temporada, no carro do Alonso. E o Pato O'Ward, mexicano, piloto da casa, que é piloto da Indy, né, da Arrow McLaren, e esteve na McLaren nesse final de semana. Já acabou a temporada da Indy, então ele esteve à disposição agora como piloto reserva. Falaremos mais sobre eles já já. Inclusive, vamos lá, treino livre 1, marcado pela sujeira na pista. É um autódromo que ele é definitivo,
mas ele não é muito usado ao longo do ano. Então, a cidade do México é uma das cidades mais poluídas do mundo e isso acaba afetando ali como é que fica a pista ao longo do ano. Teve um recapeamento parcial também, né, no Hermanos Rodrigues nos últimos meses, e os carros acabaram saindo muito da pista no treino livre 1. Tivemos uma bandeira vermelha exatamente por conta de detritos na pista. O Antonelli acabou passando por cima, danificando um pouquinho o assoalho da Mercedes, que normalmente é do Hamilton. E nessa sessão, o destaque mesmo foi a batida do Albon no Behrman. Para mim, incidente de corrida, o Behrman tomou ali o traçado alternativo, estava em volta de desaceleração, e o Albon, em volta rápida, acabou se desconcentrando e bateu no britânico que estará na Haas no ano que vem. Né? Saiu esbravejando, xingando o Behrman, né, o novato, mas para mim não vi culpa nenhuma dele não. Acabou que foi fim de treino para os dois. Né? O Behrman teve pouco tempo para aproveitar a sua Ferrari, talvez a sua última volta de Ferrari nesse ano de 2024, né? E acabou que o Albon também não teve como aproveitar a primeira sessão de treinos livres. Nessa sessão, o Sainz foi na verdade o Russell foi o mais rápido com 1:17.998, completaram os três primeiros aí sim, o Sainz e Yuki Tsunoda, meus amigos. Prometia muito o final de semana dele, sendo o melhor carro do grupo Red Bull. Aliás, na primeira sessão, de 4 carros do grupo Red Bull, Sérgio Pérez, piloto da casa, com essa pista de olhos fechados, foi o último deles, né? Passamos para o treino livre 2, né, no final de tarde, com o sol batendo ali no olho dos pilotos, é uma pista que fica bem difícil nessa situação. E o grande destaque do treino livre 2 foi a batida do George Russell, que provocou a terceira bandeira vermelha da sexta-feira. Verstappen teve problemas de motor tanto na primeira quanto na segunda sessão, mas dessa vez ele pouco testou na sessão da tarde de sexta-feira. Carlos Sainz foi o mais rápido, com Oscar Piastri em segundo e Yuki Tsunoda de novo entre os mais rápidos no treino livre. O Sainz marcou 1:17.699 nessa sessão. Passamos para o sábado, né, e a temperatura baixou um pouquinho, os carros conseguiram progredir, evoluir com a pista e os tempos também melhoraram bastante. Não teve muito destaque não nessa sessão, a não ser a manobra acrobática, né, do mecânico da Ferrari, o mecânico-chefe do Leclerc, que quando viu que ia cair, fingiu que nada aconteceu, deu ali uma cambalhota e causou algumas risadas na transmissão. O treino livre 3 teve a liderança do Oscar Piastri, com Lando Norris e Carlos Sainz na terceira colocação. O Piastri marcou 1:16.492. Passamos para o treino classificatório e já tivemos surpresas logo de cara, né? Na primeira sessão foram eliminados Colapinto, Oscar Piastri, Sérgio Pérez na 18ª colocação, Esteban Ocon e Guan Yu Zhou. Então veja aí, 2 pilotos das principais equipes caindo logo de cara e o Pérez, que está precisando desesperadamente de pontos e bons resultados, largando nas últimas colocações. Na segunda sessão, ela foi abreviada, né, por uma bandeira vermelha. O Yuki Tsunoda estava tentando sair ali da zona de eliminação, acabou batendo na última curva e causando uma bandeira vermelha a 10 segundos do encerramento. Portanto, ninguém conseguiu melhorar a sua volta. O próprio Yuki Tsunoda e Liam Lawson foram eliminados. Além deles, o Fernando Alonso, o Lance Stroll e também o Valtteri Bottas nessa segunda sessão de treinos classificatórios. Passamos para o Q3, a hora decisiva, e aí brilhou a estrela de Carlos Sainz. O final de semana era dele mesmo, sempre esteve andando muito rápido. Carlos Sainz, aliás, foi o único a baixar a casa de 1:15, né, no Q3. Ele marcou o tempo mais rápido com o Verstappen largando ao seu lado, segunda fila com Norris e Leclerc, Russell e Hamilton, né, Mercedes fazendo aí a terceira fila, quarta fila com Kevin Magnussen e Pierre Gasly, veja só, Albon e Hülkenberg fazendo a quinta fila. Então um grid bem diversificado para este domingo. E desse grid que você está vendo aqui na tela, a gente só teve uma mudança. O Esteban Ocon preferiu mexer ali na centralina eletrônica, em outras peças do motor. Como no caso da centralina já era a terceira peça, né, ele
não trocou pela outra, né, usou a terceira, já estourou o limite, então ele preferiu largar do pit lane, já que mexeu nessas peças no regime de parque fechado. Então, dessa tela que você está vendo, apenas uma mudança, né? Na última fila, o Guan Yu Zhou passou para 19º e o Esteban Ocon largando em 20º. No domingo, meus amigos, a configuração do Autódromo Hermanos Rodrigues, né, o alto número de voltas, né, muita velocidade, calor também fazendo diferença, ar rarefeito, grande possibilidade de safety car, as equipes se prepararam para uma parada e mais ou menos isso, né, já desde a sexta-feira, estava muito claro que era isso que ia acontecer, a durabilidade dos pneus estava agradando as equipes. Preferiram largar com um pneu duro, o Liam Lawson, Valtteri Bottas, Colapinto, Pérez e Zhou, né, que não tinham nada a perder, então todo mundo lá na rabeira do grid preferiu largar com um pneu duro. De resto, todo mundo foi de médio. Na largada, eu preciso fazer a ressalva que entre o ponto de partida e a primeira curva são 800 metros, então é uma primeira volta, é uma largada onde há a possibilidade até de quem está na terceira, quarta colocação tomar a ponta. É uma pista muito larga que chega para uma curva fechada, então por isso que eu digo que é uma pista que é muito propícia para safety car, especialmente na largada. Mais uma vez, foi o que aconteceu. Na largada, o Verstappen teve uma aceleração melhor do que o Sainz, tomou a ponta, mas a gente já teve um safety car porque o Tsunoda veio ali encapetado como um torpedo, deu 2 toques no Albon e no terceiro foi ali realmente para abandonar. Os dois acabaram se batendo e ficaram fora. O Tsunoda parou no muro e o Albon, com ali suspensão quebrada, acabou não conseguindo continuar. Safety car ficou na pista por mais ou menos 6 voltas e na volta 7 a gente teve o reinício. E aí, com o Verstappen dando o pé, ele conseguiu se livrar muito bem, ele é um especialista em relargada em movimento, mas não era tarde da Red Bull mesmo, não era o fim de semana da Red Bull. O Verstappen, que aliás, ao longo do final de semana trocou o motor, mas não tomou punição porque ele trocou por um motor antigo, né, fez ali o remanejamento de peças e realmente não era o final de semana da Red Bull. Tanto que eles relargam na volta 7 e na volta 9 o Carlos Sainz já consegue fazer a aproximação e a ultrapassagem. Claro que não foi de graça, né? O Verstappen jogou duro, Carlos Sainz jogou ainda mais duro e na volta seguinte, aí valendo o campeonato, Lando Norris também se aproximou com a McLaren para ultrapassar o Max Verstappen, que fez jogo duro, mas acabou cedendo. Só que ele cedeu com muita dureza, jogando o amiguinho para fora de novo, como os vimos nos Estados Unidos. Em 2 oportunidades ele foi, na minha opinião, sujo, mais uma vez, né? Foi além do limite das regras. Tanto é que acabou sendo punido já na volta 14 com 10 segundos, exatamente por jogar um adversário para fora da pista, né? Foram 2 episódios, um punido já na volta 14. Na volta seguinte, a 15, o Russell passa o Hamilton pela 5ª colocação. Na 16ª volta, o Alonso, infelizmente, acaba abandonando aquele que era o seu 400º GP. 400 vezes Fernando Alonso é o piloto que até hoje, na história da Fórmula 1, mais deu voltas em corridas e realmente é uma das lendas. Goste você ou não de Fernando Alonso, ele é um dos grandes. Eu não diria que é um dos maiores de todos os tempos, é bicampeão, mas é uma grande pessoa, né? É um grande personagem da história da Fórmula 1 e certamente estará no Hall da Fama daqui a alguns anos. O Alonso, como eu disse, abandonou na volta 16 com problemas na sua Aston Martin, que, spoiler, mais um final de semana em que a Aston Martin não soma nenhum ponto, vai ficar ali na 5ª colocação mesmo. E, bom, eu disse que o Verstappen teve ali incidentes, né, 2 incidentes, viria a ser punido mais uma vez com outros 10 segundos já na volta de número 20, dessa vez ali por direção errática. Foi chamado até de perigoso pelo Lando Norris no rádio. Na volta anterior, a 19, o Pérez foi humilhado, não tem outro nome, pelo Liam Lawson, né? E numa disputa que, digamos, vale a vaga, vale o assento na Red Bull em 2025. Pérez
extremamente questionado. Liam Lawson com muita moral, com um contrato garantido na Racing Bulls para 2025, não tinha nada a perder, se lançou e foi muito duro para cima do Pérez, na minha visão, dentro da legalidade. Um defendeu de forma dura, o outro foi lá na curva seguinte e defendeu também de forma muito dura. Lance de corrida, segue o jogo, mas o clima não estava legal na Red Bull não. Tanto que o seu Liam Lawson, em algum ponto da corrida, até o dedo do meio resolveu mandar para o Pérez. Eu não sei se dizer se era nesse exato momento, porque houve um outro momento na corrida, depois das paradas no box, que o Liam Lawson também passou o Pérez. Então veja só, 2 passões do Liam Lawson durante a prova em cima do Sérgio Pérez, na casa dele. Ele também foi ultrapassado pelo Lance Stroll e, outro spoiler aqui, Pérez não chegou nos pontos. Então realmente a batata dele não está assando não, ela está torrada, meus amigos. Não me surpreenderei se o Pérez for chutado da Fórmula 1 já em 2025, né? Nem começar a temporada do ano que vem. A corrida ficou um pouquinho morna, né? Principalmente depois das paradas, né? Depois dessas muitas emoções nas 20 primeiras voltas, a gente teve o Verstappen abrindo os pits já na volta 27. Ele sabia que teria 20 segundos de punição para cumprir, então entrou logo, ficou ali os 20 segundos sem poder mexer no carro e colocou os pneus duros na volta 27. 2 voltas depois, na 29, vem o Hamilton e as Ferrari vêm logo na sequência, volta 32 e 33 para Leclerc e depois o Sainz, líder da prova, absolutamente tranquilo. Foi uma pilotagem absurda do Carlos Sainz nas primeiras 10 voltas, depois ele só teve a controlar, porque quase não foi ameaçado ao longo da prova. Tudo se encaminhava para ser uma dobradinha da Ferrari mais uma vez, né? Quase foi, né? Já falo sobre isso, né? O fato é que a gente teve o Lando Norris, depois da sua parada, fazendo voltas muito rápidas de pneu duro, conseguiu ali fazer a volta mais rápida em determinado momento da corrida, estava tirando, foi remando pela segunda colocação e ele chegou nela lá na volta 63, quando o Leclerc quase estampou o muro, não aguentou a pressão, foi para o lado de fora da pista e acabou espalhando, dando espaço para que o Lando Norris passasse. Não tinha tempo, né? Não tinha número de voltas suficientes para ameaçar a vitória do Carlos Sainz, mas de qualquer forma, uma excelente recuperação aí do Lando Norris para conseguir o segundo lugar. E aí o Leclerc viu que, como ele não ia conseguir o segundo lugar, foi roubar o ponto da volta mais rápida do Lando Norris e conseguiu. Pérez também foi para essa tentativa na última volta e ela acabou caindo no colo do Leclerc. É um ponto muito valioso, como a gente vai ver na sequência. Também destaque para as brigas entre Russell e Hamilton ao longo da prova, melhor para o 7 vezes campeão do mundo que conseguiu chegar na frente do seu companheiro. Mas foi interessante a briga entre as Mercedes, franca, livre durante a prova, gostei muito de ver. E na legalidade, isso é que é bom ressaltar. Bom, foi uma boa corrida. Em comparação com outros grandes prêmios do México, foi muito boa, foi excelente, foi emocionante do começo ao fim, não teve briga pela vitória, né? Carlos Sainz, como eu disse, depois da volta 10, depois da volta 15, foi lá tirando vantagem e só foi ameaçado no final pelo Lando Norris, mas não dava mais tempo dele conseguir, tinha poucas voltas para conseguir ameaçar a vitória do Carlos Sainz. Dali para trás, briga franca e direta, especialmente no meio da tabela. Foi uma boa corrida, mas poderia ser melhor, né? Foi um pouquinho sonolenta depois das paradas, o ritmo diminuiu bastante, mas eu gostei. E foram para a zona de pontos, além do Sainz, do Norris e do Leclerc, Hamilton, Russell, Verstappen, Magnussen, Piastri, Hülkenberg e Gasly. Esses os 10 que pontuaram. Então agora, meus amigos, é hora de ver quem mandou bem e quem mandou mal no final de semana. É hora do sobe e desce. E eu começo, obviamente, elogiando a pilotagem de Carlos Sainz. Foi o rei do final de semana, primeiro piloto hispanohablante a vencer o Grande Prêmio do México desde essa retomada das corridas por lá. E o espanhol estava em casa, né? Muito festejado pela equipe, muito festejado até mesmo pela ex-equipe, pela McLaren. Veja só, meus amigos, como vamos ver aqui, a Ferrari e a McLaren estão brigando ponto a ponto pelo Mundial de Construtores, mas o clima estava tão legal que o Zac Brown foi lá atrapalhar, digamos assim,
a foto da Ferrari, né, com o Carlos Sainz vencedor, e aí o Sainz retribuiu a gentileza na foto da McLaren comemorando o segundo lugar do Lando Norris e também a posição de chegada do Piastri nos pontos, a recuperação do Piastri. O Carlos Sainz também foi lá tirar uma onda. Então o clima está muito legal, apesar da rivalidade agora se intensificar entre Ferrari e McLaren, o clima está muito bom entre as duas equipes postulantes. E o Sainz talvez tenha sido a sua última vitória de Ferrari, então talvez até tenha sido a sua última vitória da carreira, porque nesse momento a gente não imagina a Williams brigando por vitórias em 2025, posso estar errado, mas o Carlos Sainz então celebrou muito essa vitória no México e com uma festa inacreditável. É daquelas corridas onde o carro sobe junto com o piloto para o pódio, é sensacional o pódio no México, então muita festa lá no Hermanos Rodrigues. 404 mil pessoas passaram ao longo do final de semana e no domingo lotado, absolutamente lotado para ver a vitória do Carlos Sainz. Quem também merece elogios por esse final de semana, Liam Lawson, foi rio de cojones, né? Já que estamos falando do México, teve muito culhão para peitar o Sérgio Pérez e brigar, né? Se mostrar vivo na briga por uma vaga na Red Bull. Essa vaga não está aberta, né, oficialmente, mas a cada corrida que passa e com cada resultado ruim do Pérez, o Liam Lawson se cacifa para postular em 2025 essa vaga. Se não no começo da temporada, ao longo do meio da temporada. Mas olha, o Pix da operadora de telefonia mexicana deve estar fazendo muita diferença, porque em outros tempos a Red Bull já teria limado o Sérgio Pérez muito mais rápido. Bom, bom final de semana também de Magnussen. Kevin Magnussen, já falei muito mal dele aqui. Por mim, nem estaria nessa segunda metade da temporada, desde a suspensão dele, em que o Oliver Bearman representou muito bem. Teve a sua melhor posição de chegada nessa temporada, o 7º lugar, muito valioso, que ajudou a Haas a se distanciar um pouquinho da Racing Bulls do Liam Lawson. E agora é a hora da gente dar aquela cornetada, né? O final de semana seria outro se o Verstappen cumprisse as regras, né? O clima para ele não está muito legal. Verstappen tomou 2 punições de 10 segundos, fizeram diferença, ele poderia ter chegado no pódio, por exemplo. Com os 20 segundos ainda saiu no lucro de levar um 6º lugar, que é a contenção de danos. Eu volto a dizer, Verstappen não precisa ganhar nenhuma das 4 corridas restantes ao longo dessa temporada e nem mesmo as corridas sprint da qual ele é especialista. Ele basta apenas controlar os danos. Se ele somar aí mais ou menos 10 pontos por final de semana a menos do que o Lando Norris, ainda será campeão com tranquilidade. Então, o 6º lugar valeu muito a pena para ele, mas é pouco, né? Um tricampeão do mundo, um dos maiores da história, tem que jogar limpo sempre, e não é o que ele está fazendo. Tanto é que pós-corrida, o Russell, que é presidente da Associação dos Pilotos, disse, olha, a mudança que os comissários fizeram no entendimento foi aprovada por 19 de 20 pilotos. Ou seja, é só o Verstappen que acha ruim a mudança de opinião e a maior rigidez dos comissários. Final de semana ruim para Pérez, né? Uma constante aqui no sobe e desce, no lado negativo, volto a dizer aqui, chover no molhado. Sérgio Pérez está cavando a própria sepultura, nenhuma ligação com o Dia dos Mortos tão celebrado no México. Mas o Pérez realmente está se despedindo da Fórmula 1. Eu não creio que ele volte para 2025, porque a Red Bull tem um dinheiro excelente que está entrando das empresas mexicanas, mas ela quer resultado. Como vamos ver aqui, a falta de resultados do Pérez está atrapalhando o desempenho da Red Bull como construtora e pode atrapalhar o desenvolvimento do carro para 2025. Bom, meus amigos, o último que eu gostaria de dar aquela cornetada nesse final de semana é Yuki Tsunoda, né? Outro piloto do grupo Red Bull, que, como vimos aqui no começo, ele mandou bem no primeiro treino livre, mandou bem no segundo, mas chegou na hora da classificação, foi lá, estampou o carro no muro e tirou a si próprio e o Liam Lawson da terceira sessão, né? Poderia ter galgado posições melhores de largada, e na corrida não preciso nem falar, né? Não completou um setor que fosse, deslocado, tentou ultrapassar o Albon onde não dava. De um lado era grama, do outro era Albon e um montão de carros. E o Tsunoda, infelizmente, não somou pontos. É outro que não tem o que postular para o ano que vem. É essa vaga na Racing Bulls e lamba os beiços. Bom, já falei bem, já falei mal. Então agora, meus amigos, é a hora das classificações. Vamos ver como é que andam os campeonatos? Vamos lá.
Mundial de Pilotos, Max Verstappen é líder, 362 pontos para o belga neerlandês, seguido cada vez mais de perto por Lando Norris, que agora soma 315. Charles Leclerc, com o terceiro lugar e a volta mais rápida, foi a 291. Oscar Piastri se recuperou um pouquinho, somou poucos pontos nesse final de semana e foi a 251. E Carlos Sainz, com mais uma vitória, 240 pontos para o espanhol na quinta colocação. Olha lá o Pérez em oitavo, cada vez mais longe do Verstappen. E isso aí tem regra em contrato, tá? Que ele não está cumprindo. Bom, Mundial de Construtoras. Como eu disse, a McLaren agora tem uma nova rival no Mundial de Construtoras e a Ferrari. A McLaren tem 566 pontos, a Ferrari soma mais uma vitória, mais um terceiro lugar, vem subindo muito e chega a 537, passando a Red Bull, que agora tem apenas 512. Veja só, com um piloto e meio, a Red Bull está em terceiro lugar. Se o Pérez estivesse entregando resultados, né, a posição certamente seria outra. Então está completamente aberto, 3 postulantes ao título de construtoras nessa temporada. Quarto lugar para a Mercedes, essa não vai ganhar nada, vai ficar ali na quarta posição mesmo. E a Aston Martin está presa na quinta colocação com 86 pontos. Destaque para a subida da Haas, que infelizmente não vai ameaçar a quinta colocação da Aston Martin, mas está conseguindo abrir espaço para a Red Bull. Próxima corrida, meus amigos, é neste final de semana e é na nossa quebrada. O Grande Prêmio de São Paulo vem aí já a partir dessa sexta-feira, 1º de novembro. Gama de pneus C3, C4 e C5 e atenção para os horários, para tentar fugir da chuva. Já abrindo um parênteses aqui, chance de chuva para os 3 dias, né? Vai crescendo essa chance de chuva. Claro que é muito preliminar ainda, né? Estamos na segunda-feira para fazer essa previsão, mas a chance de chuva maior é para o domingo, né? Tem uma tempestade prevista para segunda-feira, pode ser que ela antecipe, pode ser que ela não venha, mas leve sua capa de chuva, sua lanterna, seus carregadores portáteis e vá com muita alegria celebrar o nosso Grande Prêmio de São Paulo. As ações de pista na sexta-feira começam às 11 da manhã, atenção para o horário, o único treino livre às 11 da manhã aqui na Alternativa. Voltaremos à carga aí com a classificação da sprint às 2h45, ação de pista às 3h30, a sprint shootout. No sábado, o primeiro trabalho do dia será a sprint race às 10h30 da manhã, largada às 11 no sábado, dia 2 de novembro, feriado de finados. Também no sábado, o classificatório da corrida de domingo começará às 3 da tarde, mas a Alternativa já chega aqui às 2h15. No domingão, 3 de novembro, largada às 2 horas da tarde, sempre no horário de Brasília, mas você já sabe, o maior pré-corrida da internet brasileira é aqui na Alternativa, a meio-dia e 45, 15 para 1, já estaremos com tudo pronto para você. É isso, meus amigos, curta bastante, a temporada está acabando e essa rodada tripla das Américas fecha justamente com o Brasil na gama mais macia de pneus C3, C4 e C5. Vai chover, não vai chover? Ferrari, McLaren, quem vai ser campeão de construtoras? E o Norris vai tirar vantagem? Tudo isso a gente vai ver ao longo deste final de semana, porque você já sabe, automobilismo para se ouvir é aqui na Alternativa Esportes, a casa da velocidade no YouTube. Até segunda que vem, pessoal!